Olá! Antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, que já virou uma rotina toda sexta-feira, eu gostaria de pedir para você, se possível, se inscreva no canal. Dê o seu like aí, coloque se gostou, se não gostou. Se puder compartilhar sua opinião, eu respondo com toda certeza. Eu preciso dessa interação para saber se nós estamos acertando no nosso objetivo de provocar reflexões. Portanto, se inscreva e deixe o seu ok aí para gente e vamos em frente. Eu hoje trago um assunto, uma repercussão de um artigo publicado no dia de ontem, na quinta-feira, dia 14 de maio. Artigo publicado no jornal Folha de Boa Vista, na coluna Opinião. Eu intitulei o artigo como o novo normal no pós-pandemia. O objetivo nosso era fazer uma discussão sobre o que nós teremos, o que nós estamos plantando hoje, que nós poderemos colher quando essa pandemia efetivamente passar. Inicialmente trago o pensamento do filósofo grego Heráclito, que disse basicamente que um homem não entra no mesmo rio duas vezes. Na segunda vez, não é o mesmo homem, nem o mesmo rio. Essa ideia ilustra bem esse momento que nós estamos vivendo, de transformação social, de transformação da nossa forma de pensar, da nossa forma de ver o mundo, diante da crise causada pelo coronavírus, da pandemia que se instalou no mundo e principalmente no nosso país. Para mim foi um grande desafio tratar de um assunto num período em que nós estamos vivendo no Brasil, ainda muito complicado, e que nós estamos em Roraima no foco da pandemia, no pico da pandemia. Acredito particularmente que essa pandemia ainda vai causar muitos sofrimentos, muitos transtornos para todo mundo, principalmente aqui em Roraima, aqui em Boa Vista. Nós deveremos ficar, essa é a minha previsão, eu prevejo isso, que nós deveremos ficar até julho, numa situação muito crítica. Nas próximas 2, 3 semanas serão os pontos mais críticos dessa pandemia. Naturalmente que depois que nós sairmos, depois de julho de 2020, nós não vamos sair por completo. Naturalmente haverá um relaxamento das questões de isolamento social, do comércio reabrindo, e nós vamos ter que conviver por muito tempo ainda com idas e vindas entre isolamento e liberação. Isolamento e liberação. Mas nós precisamos pensar no que nós estamos tirando de aprendizado com esse momento, com esse isolamento forçado que nós estamos sendo obrigados a cumprir. Se não tirarmos nenhum ensinamento, não vale a pena ter passado pela pandemia. A vida é aprendizado e nós precisamos usar desse momento para refletir sobre o que teremos pela frente. Eu começo primeiro destacando que nós estamos num momento histórico. Nós vivemos esse momento histórico, precisamos perceber isso. Alguns dizem que o fim da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1900 até 1914, 1918, ela foi marcou o fim do século XIX. E esse período de pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo hoje, nós estamos no meio da história, está marcando o fim do século XX. Nós precisamos entender a dimensão disso, as transformações que estão ocorrendo e que vão continuar após o período da pandemia. A pandemia nos mostrou uma sociedade completamente assombrada com a ideia da morte. Uma sociedade que tem ideia da morte tem que saber o valor da vida. Passa a refletir muito sobre o valor da vida, sobre o que faz do seu tempo. Passa a dar valor para as transformações sociais que estão aí. Passa a ser mais exigente, a dar ressignificado para alguns conceitos e dogmas que nós tínhamos. Nós vamos rever os nossos valores pessoais, sociais, profissionais. Isso tudo vai ser revisto nesse período e ficará para o pós-pandemia. Nós estamos redimensionando a forma que nós vamos usar o nosso tempo. Nós já entendemos o quanto somos frágeis socialmente. A nossa vida é uma fragilidade.
Muitos estão sucumbindo com a pandemia e muitos ainda sucumbirão, infelizmente. Isso é o que a história nos mostra. A pandemia tem sido extremamente democrática. Democrática e não respeita a demografia. Ou seja, para ela pouco importa a idade, se é idoso, se é novo, se é velho. Ou seja, a pandemia atinge a todos igualmente. Pelo menos a democracia da contaminação. Não é a democracia, ela não é democrática no acesso e na oportunidade de tratamento. Claro que não. Alguns têm o privilégio de serem tratados, de ter a oportunidade de serem tratados nos hospitais, nos melhores hospitais do país, nos hospitais particulares. Mas a grande maioria da população brasileira está sendo tratada nos hospitais públicos, com todas as mazelas. E eu faço um parêntese aqui para explicar a seguinte situação. Muitos dizem, vamos conter a pandemia para evitar o caos na saúde. O caos na saúde é permanente. O caos na saúde é eterno. Infelizmente, nossos governantes sucatearam o Sistema Único de Saúde brasileiro e vamos precisar rever isso no pós-pandemia. Nós entendemos agora que nós não podemos crescer apenas um grupo, nós não podemos apenas dar atenção a apenas uma parcela da sociedade. Nós precisamos nos irmanar, crescer em conjunto. Palavras como empatia e solidariedade vão estar mais presentes na nossa vida a partir dessa pandemia. Nós entendemos a força do coletivo. Não adianta eu estar bem se o meu vizinho está mal. Não adianta eu estar em casa fazendo quarentena, fazendo isolamento social ou distanciamento, como alguns querem, com toda a infraestrutura de habitação, com alimento, com salário em dias, quando lá fora o meu irmão, povo brasileiro, a sociedade, muitos estão penando. Não tem sequer um leito, não tem saneamento básico, e é outro assunto que nós vamos valorizar muito. Nós nunca demos muito valor para a questão do saneamento básico. Muitos diziam o seguinte, político não faz obra para ficar enterrada. Agora nós vamos exigir, nós vamos passar a ser mais exigentes. Ou seja, nós precisamos cuidar dessa sociedade marginal, trazer junto. Nós precisamos apoiá-los. O capitalismo vai ter que ser revisto, a forma de atuação. Nós não podemos abandonar aqueles que estão à margem do sistema. Nós precisamos trazer junto com a gente. Precisamos caminhar em conjunto. Nós vamos estar mais exigentes com as questões sanitárias. A higiene, a limpeza pessoal, física, vai ser mais observada, vai ser mais cobrada. Nós mesmos vamos nos cobrar. Vamos mudar o nosso hábito. As máscaras vão fazer parte do nosso dia a dia. O álcool em gel vai continuar em todos os locais onde nós formos, disponível à população. São pequenos detalhes que vão modificar e vão ficar para sempre. Nós precisamos entender também a importância da internet. A internet foi muito importante nesse momento, está sendo muito importante nesse momento de pandemia. Agora, para o bem e para o mal. A mesma internet que nos aproxima dos nossos familiares e amigos, que nos abate um pouco a saudade desse período de isolamento, é a mesma internet usada para propagar fake news, remédios milagrosos, curas milagrosas, que a gente sabe que não existem. Nós precisamos sim sair desse marasmo. Vai redimensionar tudo. A telemedicina virá com uma força muito grande. O teletrabalho, o home office. Tudo isso, a economia criativa será muito valorizada e ganhará um impulso muito grande no pós-pandemia. Todos os negócios e modelos de negócios pautados em uma plataforma digital terão um impulsionamento após a pandemia. Nós precisamos estar preparados para esse pós-pandemia. Quando eu faço uma previsão de que nós vamos perdurar ainda um ano, sei lá, 1 ano e meio, 2, eu não sei quando vai aparecer a vacina, a cura para esses males, para o coronavírus, pode ser que apareça amanhã ou depois, eu não sei. Quando eu defendo isso, quando eu observo isso, eu digo que nós precisamos tomar alguma ação. Nossos gestores precisam fazer alguma coisa. Nós temos que parar
com essa briga política de politizar a pandemia. Onde governador vai para um lado, prefeita vai para outro. Presidente da República fala uma coisa, governador e prefeito falam outras. Virou uma bagunça e ninguém se entende. E isso não favorece ao povo, só favorece o avanço da pandemia. Muitos irão padecer por conta dessa irresponsabilidade, dessa falta de maturidade política, de pensar junto. Nós vamos valorizar muito a necessidade de políticos, líderes capazes de liderar em períodos tenebrosos como esse que nós estamos passando. Agora, quando eu digo temos que fazer alguma coisa, não estou defendendo que haja um confinamento total, não estou defendendo que ninguém seja preso ou multado no meio da rua, não é isso. Vamos buscar uma alternativa conjunta que seja boa para a sociedade. Nós não podemos, porque o mundo está na escuridão, sem muita informação, sem conhecimento sobre o problema, nós não podemos ficar parados no escuro. Nós precisamos buscar luz. Vamos errar, mas vamos tentar. É assim que a gente consegue buscar uma alternativa e mostrar um horizonte. A ciência e a medicina serão muito valorizadas. Hoje, com a pandemia e com o isolamento, nós passamos a perceber que existem o entregador do delivery, que existe o gari. Nós passamos a reconhecer e a valorizar o heroísmo dos médicos da linha de frente, dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, do fisioterapeuta, da assistente social, dos profissionais da segurança pública, que estão na linha de frente, estão trabalhando. Esses terão um novo olhar a partir dessa pandemia. Ou seja, vamos ver o que nós podemos tirar de bom. O Sistema Único de Saúde será mais valorizado, nós iremos cobrar mais, porque vimos agora que não vai ser o plano de saúde que vai nos atender. Que na hora do aperto, quem nos atende é o Sistema Único de Saúde, o maior programa de saúde pública do mundo nós temos no Brasil. Infelizmente sucateado, como já dito, infelizmente subfinanciado, desvio de verba, etc. E no pós-pandemia nós também vamos ver operações da Polícia Federal colocando na cadeia políticos bandidos, prefeitos, governadores, que estão usando desse momento da pandemia para compras superfaturadas, sem licitação, e surrupiando todas as formas possíveis do dinheiro público. O dinheiro que deveria estar sendo aplicado para atender a população. Meus amigos, a última pandemia que nós tivemos, e nós temos que aprender com a história, foi a gripe espanhola. Em 1918, há exatos 20 anos, 18 a 1920. E tiramos algumas lições. Para vocês terem uma ideia, lá também naquele período da pandemia da gripe espanhola, houve resistência contra o isolamento social, houve pessoas sendo presas e multadas na rua por andarem sem máscaras, houve inclusive uma liga anti-máscara organizada, a população organizou-se. Alguns governantes, precipitadamente, liberaram a população após um período de isolamento, liberaram o comércio, liberaram a população. Logo, a contaminação voltou e eles tiveram que retroceder nessa decisão e a reação foi muito pior. O que eu estou mostrando para vocês, o que aconteceu lá em 1920, acontece hoje em 2020. 100 anos se passaram e nós não aprendemos nada. 35 mil brasileiros morreram com a gripe espanhola, vítimas da gripe espanhola. Esses não tiveram oportunidade de ver o pós-pandemia, o novo normal de 1920. Eu espero que a gente tenha e tire as lições corretas para podermos caminhar e evoluir enquanto sociedade, enquanto seres humanos, muito melhores do que quando nós entramos nessa pandemia. Eu, particularmente, sou muito otimista. Eu não sei ser de outra forma, eu não consigo ser de outra forma. Na minha visão, o pessimista, ele já sucumbiu, ele já morreu e não sabe. Portanto, essa é a mensagem que eu deixo, essa é a repercussão que eu deixo sobre o artigo publicado no dia 14 no Jornal Folha de Boa Vista no dia de ontem. Tem mais outras informações que vocês podem acessar no meu site, está embaixo o endereço
www.professorluisclaudio.com.br. Fique à vontade, grande abraço e vamos vencer essa pandemia com certeza.